Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a e fez um tanque para pisar a uva, e depois construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados e bateram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele irá fazer com esses agricultores? Os chefes do sacerdote e os anciãos do povo responderam: é claro que o mandará matar, de modo violento, esses perversos, e o arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe a entregarão mais frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vocês nunca leram a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor. Eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá mais frutos. Os chefes e os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que Jesus estava falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficavam com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, hoje nós temos uma história aí até que interessante. Um agricultor resolve construir aí uma vinha. Aí ele vai lá, monta os estaleiros, bonitinho, né? Quem já foi em vinícola, né, que é onde é produzido vinho, sabe como é que é, né? Tem um estaleiro lá, né? Aí o povo vai lá, colhe as uvas, né? Depois, aquelas mais antigas tinham que você colocar dentro de um tonel. Aí você entrava dentro do balde, pisava em cima da uva, até a uva sair o caldo, né? Aquele caldo vermelho, que era o suco da uva, né? Todo esse processo para poder fazer o vinho. Aí o agricultor resolve montar uma vinha, foi lá, montou, fez todo esse trabalho aí, fez os estaleiros. Depois ele arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele virou e falou para os trabalhadores: ó, vai lá receber com seus agricultores, porque eles já estão com o dinheiro de vocês. Vai lá e recebe com eles. Foram os trabalhadores receber com eles o dinheiro. Os agricultores, porém, bateram, maltrataram, rejeitaram, deram uma surra nos trabalhadores, né? Aí então, o trabalhador, o agricultor, mandou mais gente, mandou mais pessoas em maior escala. Porém, aconteceu da mesma forma. Os trabalhadores, os vinhateiros, bateram, apedrejaram e maltrataram os trabalhadores. Por fim, vendo tudo o que estava acontecendo, o agricultor resolve mandar o seu filho. Ele falou: pelo menos esse eu acho que o povo vai ter dó. Foi lá, mandou. E eles pensavam melhor: este é o filho dele. Provavelmente ele está com a herança.
Vamos matá-lo. Mataram o filho do agricultor. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, ele interrogou os sacerdotes e os anciãos, os chefes e os anciãos. Quando este trabalhador voltar, quando este agricultor voltar, o que ele fará com estes vinhateiros? Ele maltratará, ele demitirá e possivelmente os matará. Da mesma forma somos nós, da mesma forma somos todos nós. Se nós não cuidarmos da nossa vinha, dos nossos frutos, da mesma forma nós também sofreremos o mesmo castigo. Jesus também nos mostra. A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso, eu lhes afirmo, o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Como Jesus quis dizer isso? Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, ficará em vários pedaços, se multiplicará. Porém, aquele que deixar aquela pedra cair em cima de você será esmagado. Claro que os chefes e os anciãos sabiam quem era Jesus, né? E claro que eles queriam mandar matar Jesus. Já dá para entender quem que é esse vinhateiro, quem é esse agricultor e quem é o filho dele, né? Jesus hoje fala dele. Ele escondeu todos os sinais, mas ele falou dele em terceira pessoa. A inveja, a raiva, ela nos consome, como Jesus quis dizer no evangelho de hoje. E a inveja não é a inveja, muitos devem estar pensando que é aquela inveja de você ver a coisa do outro e querer ter. Isso aí não. Isso é cobiça. E a cobiça, como o padre falou, até às vezes é algo bom. Porque às vezes só a gente se espelhando nas coisas do outro pra gente acordar. Não, ele conquistou aquilo, eu vou trabalhar também, eu vou juntar meu dinheiro também, porque eu quero conquistar o mesmo que ele conquistou, até melhor. A cobiça às vezes não é pecado. O que é pecado é a gente sentir raiva pelo que o outro tem. A pessoa conseguiu conquistar, por exemplo, aí uma casa própria, né? Foi lá ou comprou um terreno, comprou uma chácara. A pessoa começa a sentir raiva do outro. Isso é a inveja. E ela nos consome. Ela vai consumindo a gente de pouco a pouco. Padre Léo falava, e eu gosto muito dele, saudoso Padre Léo. Ele costumava falar que a inveja e o encardido, como ele dizia, andavam juntos, né? Andavam sempre amarrados. A inveja e o bicho ruim sempre andam juntos, porque a inveja nos consome. A inveja é coisa dele e ela nos consome. E quanto mais a gente vai tendo inveja para com o outro, quanto mais a gente vai menosprezando o outro, a gente vai achando mais defeitos. Se a gente começa a falar mal do outro, pode parar para pensar. Se a gente começa a falar mal do outro, a gente continua cada vez mais achando mais coisa para falar mal do outro. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do encardido. Isso é coisa do bicho ruim. Pois é. Quanto mais a gente vai sentindo raiva, a gente vai sentindo inveja e rancor da outra pessoa, mais o nosso coração vai ficando fechado, ferido, magoado, principalmente para com Deus. Deus, ele não quer em nenhum instante
que você sinta raiva do outro, mas ele quer que você ajude o outro. Ah, mas como que eu vou ajudar aquele cara se ele sempre me pega no pé, se ele é muito chato? Eu não vou ajudar ele, não tem como eu ajudar ele. Da sua forma você consegue. Jesus, ele tem paciência com todo mundo. Ele tinha paciência com todo mundo. Apesar de que tinha alguns momentos que ele soltava. Até porque ele tinha a humanidade também. Mas Jesus era paciente com todo mundo. Da mesma forma a gente também pode ser. Da mesma forma a gente também pode ter paciência. Ser como Jesus, buscar as coisas do alto, também é negar as coisas de baixo. Buscar as coisas do alto também é negar as coisas do maligno, das coisas do encardido, negar a inveja, negar a raiva, negar aquilo que nos deixa mais afastados de Deus. Porque se a gente um dia aceitar aquilo, é como eu falei, aquilo vai nos corrompendo, vai nos deixando mais bravos, vai nos deixando mais magoados, e cada vez mais a gente vai querendo desejar o mal para o outro. Jesus não pensa dessa forma. Jesus sabia do destino dele. E por isso ele contou aquela parábola. Porque ele sabia que tudo aquilo iria acontecer com ele. E muitas das vezes tudo aquilo acontece com nós. Quando nós maltratamos alguém, quando nós sentimos inveja do outro, às vezes a gente mata só por palavras. Eu acho que o melhor ensinamento que Jesus quis deixar para o evangelho de hoje é não sentir inveja da outra pessoa. Isso nos afasta de Deus. Um dia, uma pessoa foi num mercado e aí ela resolveu comprar um negócio para poder almoçar em casa, né? E ela olhou vários produtos. Quando ela observou, ela só viu que ela só tinha dinheiro para comprar uma coisa. Então, a pessoa foi lá, pegou aquilo, na maior simplicidade, foi passar no caixa. E de repente chegou um homem com 4, 5 sacolas atrás dela. Ela sentiu raiva por causa daquilo. Ela olhou para trás e viu aquele monte de sacola na mão. E aí ela, estressada, brava, né? Foi lá, passou a compra. Passou bonitinho, tal. Veio o homem, passou também. E aí eles indo embora, ela foi seguir o homem para ver aonde que o homem ia, né? Aí então, ela com muita raiva, né? Querendo falar com o homem a qualquer custo. Ela foi, andou por muito tempo e chegou numa casa, né? Não era nem uma casa, era um barraco de tábua que o homem tinha construído, porque ele não tinha dinheiro para construir uma casa. Aí ele entrou, deixou as sacolas no chão, foi dar oi para, foi cumprimentar a esposa, foi cumprimentar os seus filhos. E aí ele viu a mulher chegando. Naquilo que a mulher estava vindo, ele a acolheu também, mesmo entendendo que a mulher tinha raiva, mesmo entendendo que a mulher tinha ódio no seu coração, ele a acolheu. Ele virou e falou: vem, entre na minha casa. A mulher naquele instante entrou, conversou com eles, ficou um tempo conversando com eles.
E naquele bate-papo entre os dois, né, entre os três, eles falando sobre as coisas da vida, sobre todos os traumas, ela saiu de lá transformada, diferentemente do que ela tinha entrado. Naquele instante ela voltou à casa. Ela voltou à sua casa, catou o telefone, né? Pegou o gancho assim do telefone e foi lá e editou. Telefone da casa paroquial. Daí ela falou: alô, padre não sei quem? Então, tem uma pessoa que está passando necessidade aqui e ela não está cadastrada lá no programa de cesta básica. Eu queria cadastrar ela. Aí ela colocou os dados certinho da pessoa, preencheu, colocou o telefone. E aí a pessoa acolheu ela, e ele acolheu a pessoa. O padre foi lá visitar. E então, de uma forma muito humilde e simples, ela transformou seu coração. Aí eu pergunto para vocês, este homem humilde, vocês acham que era quem? Este homem que tinha várias sacolas na mão e que foi comprar as coisas, era quem? Jesus. O próprio Jesus se faz humilde, mas ele carrega muitas coisas, porque aquelas sacolas que ele estava carregando na mão não eram só simples sacolas, eram sacolas de dons. Cada coisa pertencia a um dom de Deus. E quando ele chegou em casa, ele cumprimentou a sua esposa, a igreja do povo, os seus filhos, que somos todos nós. E então ela foi até o encontro do homem, e o homem, na maior simplicidade, reconhecendo o que havia dentro do coração daquela mulher, o acolheu. A acolheu dentro da sua casa, falou: vem, vamos tomar um café aqui, vem cá. E recebeu ela. E dentro da casa, ela contou tudo o que se passava. Dentro da casa do coração. Ah, mas então você quer dizer que a casa do meu coração é um barraco de tábua? Não. Eu quero dizer que a morada do nosso coração, ela deve e ela tem que ser humilde. Para que Deus entre dentro dela e crie a morada dele dentro da sua casa, dentro do seu coração. Deixe Jesus sentir-se confortável a ponto de falar que aquela é a casa dele, dentro do seu coração. E naquilo que a mulher se sentiu humilde, sentiu que a consciência tinha pesado, e na sua humildade, ela foi ajudar a Jesus. Ela foi se entregar a Jesus. Ela sentiu compaixão. E ao invés dela sentir inveja, ela cuidou dele. Eu acho que, para finalizar, eu queria dizer que nem tudo o que a gente sentir de inveja nos leva para o caminho do inferno direto. Porque muitas das vezes a gente pode consertar. Basta a gente olhar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.